Os céus ainda guardavam silêncio quando os primeiros sinais da ruína da humanidade começaram a surgir. No início, tudo parecia harmonia, mas nas sombras da criação germinava o desejo proibido que transformaria os destinos de homens e anjos. Os vigilantes, enviados para cuidar da terra e instruir os humanos, contemplaram as filhas dos homens e se deixaram seduzir por sua beleza efêmera. Um pacto foi firmado em segredo, e a eternidade deles foi corrompida por um instante de paixão. Semi-Razá, líder entre eles, foi o primeiro a erguer sua voz, incitando os outros a quebrar o limite que lhes fora imposto. Um a um, os vigilantes juraram fidelidade a esse ato, e assim desceram dos céus, trazendo consigo a corrupção do sagrado. O encontro entre os vigilantes e as mulheres humanas não gerou frutos comuns. Nasceram seres híbridos, gigantes de imensa estatura, dotados de uma força que os homens jamais haviam sonhado possuir. O mundo tremeu sob seus passos e a terra se tornou palco de horrores. Esses gigantes cresceram com uma fome insaciável, devorando colheitas inteiras em um só dia. Logo a terra já não podia sustentá-los, e eles se voltaram contra os animais, as aves, os peixes e até contra os próprios homens, devorando carne humana sem piedade. O sangue escorria em vales e rios, enquanto as cidades recém-nascidas se enchiam de pranto. A vida, que antes florescia em paz, se converteu em um espetáculo de terror alimentado pelas mãos e dentes desses filhos da desobediência. Entre esses gigantes estavam nomes que ecoariam como pesadelos: Mahué, filho de anjos e mulheres, Oriá e Rahiá, irmãos de ferocidade incontrolável, Gilgamesh, o poderoso que desafiava até os céus, e Humbaba, a fera de olhar ardente. Eles ergueram reinos de violência, governando com tirania, espalhando medo e dor. As cidades não tinham muralhas altas o suficiente para resistir, e os campos não guardavam alimento que não fosse saqueado. A degradação não era apenas de corpos, mas também de almas. Os homens começaram a aprender segredos sombrios que os vigilantes lhes ensinavam. Artes proibidas, feitiçarias, encantamentos, a manipulação das estrelas e das raízes da terra. O conhecimento, que deveria conduzir ao bem, se tornou instrumento de destruição. Armas letais foram forjadas, ervas venenosas foram destiladas, e a terra, que deveria ser cultivada, passou a ser explorada até gritar em agonia. As mulheres aprenderam a seduzir com filtros e encantos, e os homens a subjugar com encantamentos de guerra. Nada mais era puro, e a inocência foi arrancada como folha seca pelo vento da corrupção. O mundo gemeu sob o peso da abominação. A violência cresceu tanto que os clamores da humanidade ferida subiram até o trono divino, e os céus já não podiam permanecer em silêncio. Enquanto isso, entre os gigantes, surgiram os primeiros sinais de desespero. Mahué começou a ter sonhos perturbadores, visões de catástrofes que ele não compreendia. Noites inteiras ele se debatia, incapaz de encontrar repouso. Em um de seus sonhos, viu uma enorme tábua escrita mergulhar nas águas e ser destruída, enquanto apenas um fragmento restava. Ele acordou com o coração em chamas, certo de que aquilo significava o fim de sua raça. Oriá e Rahiá também foram atingidos por sonhos semelhantes. Um deles sonhou com um grande jardim devastado por águas incontroláveis, o outro com árvores arrancadas pela raiz e levadas pelo dilúvio. O medo começou a corroer os gigantes por dentro. Mesmo sua força colossal não podia lutar contra imagens tão vastas e inevitáveis. Pela primeira vez, a sombra da morte pesava sobre eles. Reuniram-se em conselho, cada gigante trazendo suas visões e terrores. Entre eles, Gilgamesh zombava, tentando ocultar seu medo com bravatas, mas até ele sentia o peso de um destino que não podia enfrentar.
Humbaba, de olhar ardente, levantou-se e declarou que buscariam respostas junto a Enoque, o escriba da justiça, homem escolhido que andava com Deus. Talvez ele pudesse decifrar os presságios. Assim enviaram Mahuai como mensageiro. Ele voou pelos céus em asas de tormenta, atravessando desertos e rios até encontrar o sábio. Sua voz tremeu ao narrar os sonhos que atormentavam os gigantes. Enoque ouviu em silêncio. Seu semblante refletia a gravidade da mensagem que já conhecia em seu coração. Os gigantes eram condenados e o juízo de Deus se aproximava. O escriba não apenas interpretou os sonhos, mas também escreveu cartas que Mahuai deveria levar de volta, mensagens claras e duras, vindas do Altíssimo. Quando os gigantes leram as palavras, o terror se espalhou. Enoque lhes dizia que não haveria perdão para sua violência, que suas mães humanas chorariam sua queda e que o destino deles seria a destruição total. Os irmãos Ohriá e Rahiá rasgaram suas vestes em desespero. Mauei caiu em silêncio, e até Gilgamesh, o indomável, se curvou sob o peso da revelação. A terra estremeceu com o pranto dos gigantes. Eles sabiam que o Altíssimo havia decretado o fim, e que nenhuma espada, nenhuma muralha, nenhuma magia poderia resistir. Ainda assim, sua fome e sua violência não cessaram. Continuaram devorando tudo em seu caminho, como se a própria morte já os habitasse, como se a destruição fosse a única canção que sabiam cantar. Os homens que haviam se aliado aos vigilantes também tremeram. Muitos haviam se encantado com o poder dos gigantes, mas agora percebiam que sua sorte estava ligada à ruína deles. Enquanto isso, no céu, os vigilantes imploravam clemência, mas não encontraram resposta. Seus pecados eram graves demais, suas escolhas irreversíveis. Foram acorrentados, condenados às trevas, à espera do julgamento final. Semi-Razá, o líder, caiu em desespero. Ele, que havia incitado os outros à rebelião, agora estava preso pelas próprias correntes de sua escolha. Os gritos dos vigilantes caídos ecoaram pela terra, mas não havia retorno. O decreto divino estava firmado, e o tempo de arrependimento havia passado. Enoque escreveu novamente, confirmando que o dilúvio viria para purificar a criação. Não seria apenas a destruição dos gigantes, mas uma renovação do mundo. A notícia se espalhou como fogo entre os homens. Alguns zombaram, outros se desesperaram, mas apenas uma linhagem manteve-se firme na justiça. A de Noé, homem que andava com Deus. Enquanto os gigantes continuavam em sua fúria, Noé recebia instruções secretas para a construção da arca. Cada golpe de martelo era um anúncio silencioso do fim iminente. Mahuai, em sua angústia, tentou voar mais uma vez, buscando respostas nos confins da criação. Mas não encontrou esperança, apenas o eco da condenação. Ohriá e Rahiá, consumidos pelo terror, começaram a lutar entre si, irmãos transformados em inimigos pela loucura da desgraça. Gilgamesh, que se vangloriava de sua invencibilidade, foi o primeiro a perceber que toda sua força não podia impedir o avanço da sentença. Humbaba, a fera de olhar ardente, uivou contra os céus, mas seu rugido apenas se perdeu no vazio, sem resposta. A terra, cansada de carregar tanta corrupção, começou a dar sinais de que o juízo estava próximo. O solo rachava, os ventos rugiam, os rios se agitavam. O céu se preparava para abrir suas comportas. As águas que estavam guardadas desde o início já se moviam, aguardando o comando final. Os gigantes perceberam que seus sonhos se cumpririam. As árvores seriam arrancadas, os jardins destruídos, as tábuas da vida afogadas. Não havia mais canções de guerra, apenas lamentos. O mundo que haviam tomado com violência agora os rejeitava como um corpo rejeita a doença. As mães humanas choravam seus filhos monstruosos. Os homens lembravam com amargura do dia em que acolheram os vigilantes e seus segredos. E Deus, em sua justiça, olhava para a criação que precisava ser purificada.
O dilúvio não era apenas castigo, mas renovação, uma limpeza do mal que havia se espalhado. Os vigilantes aprisionados aguardavam em silêncio, sabendo que sua condenação ia além da morte, rumo ao abismo eterno. Os gigantes, por sua vez, lutaram em vão contra o destino. Nenhuma espada cortava as águas que desciam, nenhum braço podia erguer muralhas contra a fúria do dilúvio. O mundo antigo se afogou em sua própria violência. Cada grito, cada lágrima, cada rugido se perdeu sob as ondas que cobriram montes e vales. Noé e sua família, protegidos na arca, ouviam o rugido das águas e os clamores dos condenados, sabendo que um novo começo nasceria do silêncio após a tempestade. Assim terminou a era dos gigantes, filhos da desobediência. Suas histórias sobreviveram em fragmentos, em ecos, em advertências para aqueles que viessem depois. O livro dos gigantes permaneceu como lembrança do que acontece quando o limite entre o divino e o humano é violado, e quando a violência se torna a linguagem do mundo. O fim deles não foi apenas tragédia, mas lição, pois nenhuma força, por maior que seja, pode resistir ao decreto da justiça eterna. A memória de Mahuai, Oriá, Harriá, Gilgamesh e Humbaba se perdeu nas águas, mas seus nomes ainda ecoam como sombras que lembram a fragilidade do orgulho diante do Altíssimo. O dilúvio encerrou a canção da corrupção, mas também abriu espaço para um novo cântico, em que a criação pudesse recomeçar sem o peso da abominação. E assim, entre silêncio e tempestade, entre morte e promessa, terminou o mundo antigo, e uma nova era se levantou sobre as águas. Os vigilantes permaneceram acorrentados, exemplo eterno do preço da rebelião. Os gigantes se tornaram pó nas profundezas. E a humanidade, ainda frágil, caminhou em direção a novos dias. Mas a advertência permaneceu escrita, como um eco nas tradições. Toda vez que a corrupção da carne e da alma cresce sem medida, os céus se preparam para intervir. Assim, o livro dos gigantes, mesmo em seus fragmentos, ainda fala. Fala de desejo e de queda, de violência e de ruína, de sonhos e de condenação. Fala também de um Deus que não ignora os clamores da terra e que purifica para que a vida não seja consumida pelo caos. E aquele que lê ou escuta essas palavras compreende que, antes do dilúvio, o mundo se perdeu em violência, mas que nenhuma treva pode permanecer quando a justiça decide se erguer.